Senhor veste os lírios do campo. Olá, povo abençoado, que a alegria do Espírito Santo de Deus esteja aí, aquecendo a tua alma, o teu coração. A misericórdia de Deus é boa, ela é eterna, ela é infinita. A misericórdia, ela não tem limites e ela se renova todas as manhãs, e é só por causa dela que nós estamos aqui. Gratidão a vocês inscritos aí no canal, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que ainda não é inscrito, não perca aí a oportunidade, deixa também a sua curtida. Ela é importante para que o canal possa ir chegando aí a outras vidas, a outros corações, que assim como eu, você tenha fome e sede da misericórdia de Deus. A misericórdia que é esse amor imerecido de Deus por nós, porque nós não merecemos e mesmo assim Ele vem todas as manhãs com a sua misericórdia nos orientar, nos amar, nos dizer o que fazer. Então hoje nós vamos aqui falar a respeito de uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. É uma experiência muito forte do agir do Espírito Santo de Deus. Duas situações aqui, duas pessoas, então que o Espírito Santo vem mostrar, vem aqui revelar um grande agir. Então, que nós possamos nesse momento abrir a nossa mente, o nosso coração para a escuta dessa palavra, que eu não vou ler a palavra toda, porque é preciso basicamente ler o capítulo todo, porque é uma história, né? E aí você precisa ler o capítulo todo para entender essa história. Então eu vou falar alguns pontos e você depois faça a leitura em casa, deixa aí nos comentários o que você achou, o que você entendeu, o que você recebeu, o que você não entendeu, mas faça a leitura porque é muito providente. E assim, esse capítulo 11, ele é basicamente a recontagem do capítulo 10. Você chega a pensar assim, oh, meu Deus, vai contar novamente a mesma história? Mas é isso, né? É que assim, no capítulo 10, Pedro, ele vive essa experiência muito forte com Deus, com o Espírito Santo e com uma pessoa, com um homem e sua família. O homem chamado Cornélio e a sua família. E ali, no capítulo 11, começa com Pedro voltando para Jerusalém. E quando Pedro volta para Jerusalém, ele é questionado, ele é pressionado por causa disso que ele viveu no capítulo 10. Então Pedro, ele vai ali testemunhar, contar para todo o povo o que foi que aconteceu. Pedro poderia não dar satisfação, Pedro, ele era o líder. Quantas vezes a gente vê pessoas dizer que não tem satisfação para dar a ninguém, né? Como se fosse absoluto. Pois é, Pedro, ele é o líder, ele era o líder da comunidade, o líder da igreja ali. E aí ele vai contar, porque a igreja é isso, ela conta e reconta, ela testemunha aquilo que vive, as experiências com Deus. Então Pedro conta a história e quando Pedro ali testemunha, as pessoas acreditam e dão glórias a Deus por causa daquilo que Pedro está contando que viveu. As pessoas agora, elas tinham que acreditar no testemunho, quem tinha vivido a experiência era Pedro e ele estava contando e elas agora iriam acreditar no seu testemunho. Então até hoje a gente vive dando e ouvindo testemunho para poder essa mesma história ser contada para todas as gerações, para que o Evangelho, que é Jesus Cristo, ele se espalhe, ele cresça nos corações. Então o capítulo 11, o que acontece aqui é que Pedro está contando para aquela comunidade, né, que havia um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele era pagão, mas ele era um homem temente a Deus e justo. Então Pedro ali vai dizer que se temer a Deus e praticar a justiça, agrada a Deus. E era isso que Cornélio fazia. Ele já conhecia o Antigo Testamento, então ele orava. E foi num desses momentos em oração que veio o anjo de Deus dizer a ele que era para mandar chamar Pedro, que as palavras que Pedro ia trazer iria ali ser salvação para ele e para a casa dele. É o que está escrito aqui no versículo 14 do capítulo 11. Ele vem dizer que as palavras nas quais Pedro iria falar seria salvação para ele e para a casa dele. Ora, por quê? Porque Cornélio era pagão ainda, ele vivia fora dos muros de Jerusalém. Então, ali havia uma tradição muito grande que os judeus não poderiam se misturar com os pagãos. Pedro, por o seu próprio humano,
Talvez Pedro não iria à casa de Cornélio, por Cornélio ser um pagão. Mas o Espírito Santo que vem a Cornélio no momento de sua oração é o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que vai dizer a Pedro que é para ir sem temer. Então aqui nós temos o cristão judeu, que é Pedro, e temos o pagão, que se torna cristão. Então Pedro vai à casa de Cornélio, vai à casa do pagão, mas aqui também nós temos um pagão que está aberto para ouvir essa palavra. A palavra diz que quando chega lá, a casa de Cornélio está cheia de pessoas. Então Pedro fala da revelação, Pedro fala da ressurreição de Jesus Cristo, e aquelas pessoas, elas acreditam. E porque elas acreditam, elas então são batizadas no Espírito Santo e se tornam igual a eles, na mesma comunhão do Espírito Santo. Então, assim, não é o cristão ir lá se misturar com o pagão de qualquer jeito, não. É ir lá levar o amor de Jesus, levar a palavra de Jesus. E esse pagão, recebendo essa palavra, se torna um também em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Essa unidade que é feita pelo Espírito Santo. A partir dali, aqueles dois povos, eles começam a viver se preocupando um com o outro numa solidariedade muito grande. E ali é a primeira vez então que eles recebem o nome de cristãos, porque a palavra diz que aquela cidade, vendo aquele grupo de gente misturada, deu então ali o nome de cristão. Eu acredito que naquele momento não era chamando eles de cristão como um elogio. Acho que até hoje, né? Não é como um elogio. Ser cristão hoje, você às vezes não é muito bem recebido como um cristão. Mas é a primeira vez por causa da mistura, eles ali se misturaram. Mas é como eu digo, estou falando, não é uma mistura de qualquer jeito, é uma unidade no Espírito Santo. Porém, quem via de fora não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. E é isso. Tem aquele que vai levar a palavra, mas é preciso você estar de coração aberto para receber. E por muitas vezes, nós não queremos nem escutar a palavra. Nós não temos tempo para a escuta da palavra. Nós ouvimos como se fosse uma palavra qualquer. Ou nós olhamos para quem está trazendo a palavra. Nós precisamos pedir a Deus a graça de abrir o nosso coração para a escuta dessa palavra que vem dizer aqui que é palavra que salva a nós e a nossa casa. As palavras que Pedro levou à casa de Cornélio, a salvação está na palavra, porque a palavra é a revelação de Deus. Se você crer nela, você será salvo. É o que diz aqui nessa palavra, que eles, para receber o Espírito Santo, acreditaram. Até então, eles eram pagãos. E aqui vem mostrar que Deus não faz distinção de pessoas. Porém, é preciso que as pessoas também estejam abertas, desejosas de uma vida nova, desejosas de conhecer esse amor de Cristo. E desejando isso e praticando o temor a Deus e a justiça, recebe sim esse Espírito Santo que é para todos nós. E nós podemos sim participar do mesmo banquete e mergulhar no mesmo mar de misericórdia. Então, ele vem dizer também, lá no versículo 18, realmente também aos gentios Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Ou seja, nós não nos convertemos porque nós queremos. Não é eu que quero, não é você que quer. É Deus quem nos dá a conversão. Peça a graça da conversão. Que nós possamos pedir todos os dias a graça da conversão. Todo dia nós precisamos nos converter. E converter, nós já sabemos, não é mudar de igreja, não é mudar de religião, é mudar de atitude, é mudar de comportamento, é deixar de fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus e passar a fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus. E essa graça é Deus quem nos concede. E aqui ele diz também aos gentios, ou seja, também aos pagãos, a qualquer um, ele concede a graça da conversão que leva para a vida. Ou seja, nós só vamos para a vida, nós só estamos verdadeiramente vivendo a vida quando nós nos convertemos dos erros, dos pecados, daquilo que não é agradável aos olhos de Deus. É aí que nós passamos a viver realmente com Ele, que é a vida e que nos leva para a vida eterna. Então, essa palavra ela é belíssima, que você possa estar lendo ela aí, mas ela vem nos dar esse ensinamento do cristão que leva a palavra, mas o outro
que tem que estar aberto para receber a palavra. Cornélio não estava de qualquer jeito. Cornélio estava em oração. Cornélio já temia Deus. E porque ele estava em oração, eis que Deus então se agradou daquilo e veio trazer o que lhe faltava. Veio e lá levantou aquele que era seu, no caso Pedro, e foi lá levar aquilo que lhe faltava. A palavra da revelação, que é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que é quem nos conduz, que é quem une perfeitamente todas as coisas. Que Deus te abençoe, que você possa se abrir à graça do Espírito Santo e pedir a Ele todos os dias, para que o seu coração se converta mais e mais para Ele. Nós precisamos todos os dias nos converter mais e mais ao amor de Jesus Cristo.